Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e estar sempre por aqui, deixando a sua opinião. Nesse momento, com certeza, o seu desabafo, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Não deve ser aí uma terça-feira muito agradável para você, né? Porque após a vitória do Cuiabá, fora de casa por 1-0 com o gol do Daverson, Cuiabá chega aos 7 pontos e empurra o Vasco aí para a zona de rebaixamento após 7 rodadas. Ontem aqui no nosso vídeo de mais cedo, eu até coloquei o Botafogo como exemplo, né? Porque eu não aguento mais Maurício Barbieri falando de processo, e o Vasco não evolui durante esse processo. E eu peguei o caso do Botafogo, né? Que teve que fazer ali contratações no campeonato já iniciando. Não teve tempo para fazer essa análise criteriosa que o Paulo Brax disse que fez à frente aí do Vasco nas contratações, e mesmo assim o Botafogo sem entrosamento, jogadores chegando ali com a competição em andamento, no Brasileirão conseguiu em 7 rodadas somar 12 pontos. 12 pontos. Então realmente eu acho que é um bom exemplo aí pra gente entender que o trabalho do Vasco tá bem ruim, bem ruim. Mas espera aí, Thiago, você disse que um mês atrás, 2 meses atrás, que o elenco do Vasco poderia competir, né? Você disse também, claro, que tem carências, precisa reforçar, mas que esse elenco dava sim para disputar o Campeonato Brasileiro, principalmente nesse momento aí. Cara, e continuo entendendo dessa forma. Porque assim, eu não consigo, cara, eu sei que vocês podem discordar de mim, mas eu não consigo olhar pro elenco do Vasco, eu sei que tem limitações, sei que tem jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco, mas eu olho para um RB Bragantino, eu olho para um Cruzeiro, eu olho para um Santos, eu olho pro Bahia, pro São Paulo, e posso citar diversos outros aqui, e não consigo ver esse abismo técnico do Vasco perante esses adversários. Coisa que eu via no Brasileiro de 18, de 19, de 20, hoje eu não consigo ver. Isso é uma opinião minha de bola. Então acho que um grande problema do Vasco hoje é o comando técnico, é o treinador. Isso é uma visão minha, Só que internamente parece que não é o caminho. Eles não querem a demissão do Maurício Barbieri, eles querem qualificar esse elenco para potencializar aí, vamos dizer assim, ajudar o trabalho do Maurício Barbieri. E aí ontem surge a informação da contratação do Serginho. Um cara que passou por país aí, por ligas da Albânia, Macedônia, e agora tá na Turquia, a liga mais competitiva, mas nesses 2 anos que ele tá lá, sempre ali brigando para não cair. E nesse momento, se o campeonato turco terminasse agora, o time dele estaria rebaixado. Números, nada demais. E, cara, pela primeira vez eu vejo os melhores momentos do jogador e falo assim, cara, eu não contrataria. O DVD sempre é maravilhoso, eu não contrataria. Aí, cara, eu tava vendo uma postagem do meu amigo Marcelo, lá do Arena Vascaína, e ele colocou o seguinte, ó. Flávio Dias falou que a contratação de Serginho teve total aprovação de toda a área do scout do Vasco. E aí ele complementa dizendo o seguinte, né, o Marcelo. Scout do Vasco /777. Contratações. Palácios, Patrick de Luca, Robson Bambu, Cocão, Carabarral, Juan Cruz e Serginho. Então assim, cara, o que eu posso acreditar? Eles não querem mandar o Maurício Barbieri embora. Acreditam que tem convicção no trabalho dele. Mas por outro lado, faz esse tipo de contratação aqui que me lembra muito da era de Campelo, Salgado, entre outros presidentes que passaram aí pelo Vasco nos últimos anos. Essas contratações aqui, porra, não vendeu o clube para trazer realmente jogadores aí mais competitivos, que pudessem aumentar o nível técnico do Vasco? Porra, por esse caminho aqui, velho, o Vasco não vai caminhar não. E nessa resenha, cara, eu quero trazer aqui o Edmundo, que falou um pouco aí sobre o trabalho do Maurício Barbieri, coisas que eram interessantes e agora estão se perdendo ao longo das rodadas. Trazer o Neto, que eu acho que dá um conselho muito bom pro Paulo Brax, né, em relação ao trabalho do Maurício Barbieri. E claro, também o Edmundo falou um pouco aí sobre a contratação do Serginho. Mas antes, deixa eu falar aqui da minha parceira que tem um recado pra você, a PagBet. Siga só. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo pra você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá aí, tá dado o recado da PagBet, parceira do canal Vasco em Família. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Clicar, fazer o seu cadastro sem burocracia nenhuma. Se você tiver qualquer dúvida, vai ter um suporte lá 24 horas humanizado para te ajudar. Você deve estar se perguntando o seguinte, Thiagão,
quando eu posso começar na PagBet? E eu vou te responder, apenas R$1 você já pode começar a fazer a sua fezinha lá, vai estar dando uma moral muito grande aqui pro Thiagão do Vasco em Família. Se você conhece esse mercado, joga em outra casa, fecha com a PagBet. Se você não conhece, sempre com muita responsabilidade, clica aí no link, faz o seu cadastro, vai estar dando uma moral aqui pro nosso trabalho. Vamos seguir aqui o nosso vídeo, eu já vou começar com o Edmundo, né? Ontem eu estava acompanhando a live do Edmundo e falando do trabalho do Maurício Barbieri, porque um ponto positivo do Vasco, eu acho que ninguém vai discordar, era o sistema defensivo, né? O Kumita e o Piton jogando muito bem, apoiando e fazendo boas partidas defensivamente. O Léo realmente é um dos destaques do Vasco na temporada. O Bambu, a gente questionou muito a entrada dele lá contra o Atlético Mineiro, mas fez uma boa partida. Apesar de ser um cara azarado e a maioria dos gols saírem em cima dele, ele vinha jogando bem, fez uma excelente partida contra o Fluminense, mas agora diante do São Paulo escancarou o que a gente poderia dizer que era o de melhor tinha no Vasco. Tomar 4 gols do São Paulo é um pouco demais e o Edmundo falou sobre isso. Vamos lá. O que mais me deixou preocupado era o que a gente ressaltou mais aqui, elogiou mais aqui, que era o sistema defensivo. Né? Na minha modesta opinião, o Vasco acertou muito na contratação dos jogadores de defesa. O Kumita começou muito bem, Robson, Bambu, também no Brasileiro, começou fazendo boas partidas. O Léo Pelé, melhor deles, eu diria. O Lucas Piton também. Só que foram 7 jogos no Campeonato Brasileiro e o Vasco tomou gol em todos eles, culminando com esses 4 gols que tomou do São Paulo. Né? Eu me referi aos jogadores de meio campo, embora 2 deles, né, que não são criativos, pisaram na área e fizeram gols. Né? Eu estou falando do Barros e do paraguaio, agora me fugiu o nome. Estava com o nome aqui na ponta da língua. Galaça. Me fugiu o nome aqui, mas é o Galaça. Eles são um pouco criativos, é claro que na intenção do Maurício Barbieri é marcar forte no meio campo, mas o São Paulo passeou por aquele setor ali, né, puxou contra-ataques. O Vasco joga com muita vontade, com muita intensidade. O Vasco me parece bem preparado fisicamente. O problema é técnico e tático, porque o repertório é fraco, né? E, cara, me surpreendeu muito, né? Fora a imagem que a televisão mostra, o Vasco comemorando e o Rodrigo saindo correndo assim, tirando o colete para entrar, porque precisava reforçar o sistema defensivo, porque parecia satisfeito o Barbieri com o 2-2, embora como resultado fosse ótimo mesmo, né? Principalmente pelo que vinha depois. Mas os semblantes dos jogadores do São Paulo eram semblantes tranquilos, de quem sabia que ia conseguir fazer o 3-2, o 4-2, e fizeram até com uma certa facilidade. Então é bem preocupante, bem preocupante. Tá aí, deixa aí nos comentários se você concorda com a opinião do Edmundo, e eu já vou pular aqui pro conselho. É um conselho. Eu vou analisar dessa forma. Isso é um conselho que eu vou colocar aqui nesse vídeo pro Paulo Brax. E para esse momento aí que o Vasco tá vivendo. O Neto falando do que o Dorival Júnior foi capaz de fazer no São Paulo. Se liga só. 9 jogos, Dorival Júnior arrebentando a boca do balão. Coisa impressionante. Como encaixou certinho. São Paulo é um grande time? Não. É um time muito forte individualmente? Não. Mas quando você tem um cara bom, um treinador saudável, um treinador que fala a verdade para os jogadores, que os jogadores fazem aquilo que ele quer, esse é o resultado do São Paulo. São Paulo consegue vencer de 4-2 o Vasco, tomando um empate, mas depois dá uma goleada. O time que está indo para o topo. E que ninguém acreditava. Não é verdade? Quando estava com o ambiente ruim, todo mundo falando do Rogério Ceni, aí chega o Dorival Júnior, acerta tudo, e o São Paulo buscando aí, não título, mas coisas que não tinha ideia. Tá aí, pegando o que o Neto colocou, falando que o Dorival chegou lá, melhorando o ambiente, né, e conseguindo entregar resultado, não vou dizer desempenho, mas resultado, tá entregando resultado, mesmo com um elenco que não é qualificado, mesmo não tendo, assim, tantos destaques individuais, e com certeza eu posso trazer todo esse comentário aí do Neto pro Vasco, né. O Vasco não tem grandes jogadores individualmente falando, não tem um coletivo absurdo, mas o Vasco não perde nada pro São Paulo. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Mas segundo o Neto, Dorival chegou, melhorou o ambiente. E aí, cara,
Eu estava acompanhando a live do Tirone e do Arnaldo, que são jornalistas torcedores do São Paulo, e eles estavam falando o seguinte, que após ali o gol do Vasco de empate, se fosse com o Rogério Ceni no início do ano, com certeza a torcida ia se virar contra o time, porque o clima não estava bom, né, a torcida desconfiando de alguns jogadores, não gostando de rendimentos individuais, mas no sábado, nesse jogo contra o Vasco, especificamente, não foi dessa forma. Não foi. O Neto falou sobre isso, eles falaram que mesmo ali o São Paulo sofrendo o empate, cara, foi uma tranquilidade que eles pareciam assim, ó, vamos lá, vamos jogar, vamos buscar o resultado, e foram lá e buscaram mais 2 gols. O que eu quero dizer, pegando esse gancho do que foi dito da relação do ambiente, é que tem que ter esse entendimento. Precisa ser profissional nesse sentido. O ambiente, pro Maurício Barbieri, em relação aos torcedores do Vasco, não tá nada legal. Não tá nada legal. E aí você pega também aquela entrevista do Léo Jardim, após ali a derrota para o São Paulo, ele falando que eles estão se dedicando, estão treinando a semana toda, seguindo ali tudo que o Maurício Barbieri fala, né? Mas não é o suficiente. Cara, não tem outro caminho a não ser a demissão do Maurício Barbieri. Se vocês ficarem esperando, o Vasco vai jogar a segunda divisão do ano que vem. Ele é um treinador limitado, é um cara que eu defendi aqui. Se você pegar, vai ter vídeo meu defendendo ele contra o ABC, após a eliminação contra o Flamengo no Carioca. Mas, irmão, não dá pra ver essas coletivas pavorosas dele, né? Onde ele fala que o Fluminense não dominou, foi um domínio falso. Depois ele chega contra o Santos, fala que o Vasco dominou, cruzando 50 bolas na área. Fala que o Santos nunca caiu, por esse motivo era difícil ganhar do time horroroso do Santos. Então o cara não mostra a evolução. Se você pegar o Vasco do ABC ao Vasco contra o Santos dentro de casa, não há mudança nenhuma. Nenhuma. Então você pensa na questão de ambiente, na relação do desempenho dos jogadores. A demissão é a saída, porque qualificar o elenco parece que não vai ser o caminho, com a contratação aqui do Serginho. E aí, para finalizar, eu queria colocar a opinião do Edmundo em relação a essa contratação. E eu acho que o Edmundo, ele fala também aí do sentimento do torcedor, principalmente aquele que apoiou a venda feita aí pelo Salgado e Osório, em relação a 777, que com certeza estão mostrando aí dia após dia que o torcedor quebrou a cara, né? Se liga só. Nessa ainda, né, cara? Refuga o jogador que não dá pra entender porque tá vindo. Pode queimar nossa língua, como a gente já falou do Cocão, a gente já falou do Carabarral, a gente torce pra que dê certo. Mas são contratações que não resolvem, né, cara? Aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que quando a gente fala o nome aqui de A, B, C ou D, parece que é pessoal, né? Parece que a gente não gosta das pessoas e a gente cria uma antipatia pra gente. É um erro do Paulo Brax, do Luiz Melo, quem quer que seja que contrate lá. Quem sabe, parece que o Léo Matos fala turco também, parece. Ele falou para mim que ele, ao me criticar, falou que fala 4 línguas. Então, quem sabe foi ele que indicou. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente não gosta da contratação de A, B, C ou D, parece que é pessoal com o jogador. Não é, não. É porque a gente acha que, futebolisticamente, eles não cabem no nosso clube, no clube que a gente ama. Dito isso, eu sempre fui um entusiasta da SAF, porque o Vasco estava no fundo do poço. Mas olhando, a grosso modo, a lei, ela estanca a dívida, né? Você vai pagar ali um percentual do que você fatura anualmente, então não tem as penhoras, não asfixia o clube. Mas de investimento mesmo, eu não estou vendo muita coisa que foi prometido, não. E acho que a 777 está cavando a sua própria cova. Porque muita gente que era a favor está começando a ficar contra por esses nomes que estão sendo anunciados, negócios obscuros, né, Fábio? Eu falei aqui na última sexta-feira que eu ouvi de um empresário aqui do futebol carioca, que tem jogador no Vasco, que o Vasco pagou 500 mil pelo empréstimo do Cocão. Para mim é um absurdo, Você pagar 500 mil reais pelo empréstimo de um jogador reserva de uma equipe da Série B. Nem vou falar o nome, porque uma vez eu fui falar o nome desse time aí lá na Fox, e as minhas redes sociais aqui, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu não concordo e acho que a 777, através do Luiz Melo e do Paulo Brax, estão dando um tiro no pé, e daqui a pouco a torcida vai estar contra, e eles ainda não entenderam a grandeza do Vasco, e ter essa torcida contra é péssimo para o dia a dia e para o desenvolvimento do trabalho. Tá aí, cara. E o pior, assim, que eu acho, é que nada, mas nada
justifica a contratação do Serginho. Mas nada mesmo. Porque você pode citar assim, experiência. Um jogador de 28 anos com experiência internacional. Porra, é igual um cara comentou aqui no vídeo ontem, né? Refúgio internacional. Pô, fala sério, cara. O cara passou pela Albânia, futebol da Albânia, da Macedônia, agora tá num time que tá brigando pra não cair lá na Turquia. Você vai dizer que só porque esse cara tem 28 anos ele vai agregar experiência no Vasco? Não pode, velho. Pô, não pode pensar dessa forma, cara. Tem jogadores mais jovens que podem agregar mais. Ele não testa alguma coisa diferente, ele insiste com 3 volantes, ele não coloca o Eric Marcos pra jogar, ele não segura 2 volantes e tenta colocar um cara de mais característica ofensiva ali pra fazer esse cara meio armador, encostar mais no Pedro Raul. Agora contra o Fortaleza, vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai colocar o Figueiredo, o Egnaldo, ou se ele vai tentar o Juan Cruz. Então, assim, é um treinador sem repertório, cara. Ontem eu tava vendo o Cruzeiro jogar, apesar da derrota, aí é o Wesley e o Bruno Rodrigues lá, né? Aí em determinado momento o Bruno tá aqui pela esquerda, o Wesley lá para a direita, daqui a pouco troca, e no Vasco você não vê isso, irmão. Você não vê um cara botar um pack pelo lado esquerdo para tentar chegar no fundo, fazer cruzamento com a perna boa, ou o Figueiredo pelo outro lado, ou o Eric Marcos, ele não tenta nada. É aquele 4-3-3 com 3 volantes, os 3 atacantes. Irmão, esquece. Esquece. É isso. Irritando o torcedor. E aí, cara, a única coisa que eu deixo aqui para essa gestão que se diz profissional, né, o Paulo Braxi, é que eu espero que o Vasco tenha uma sequência agora, Fortaleza, Flamengo e Internacional. Que não deixem, se os resultados não forem o que a gente espera, chegar o Barbieri para São Januário para encarar Cuiabá e Goiás. Ele não pode chegar lá, porque é o que o Neto falou, tem que melhorar esse ambiente. De alguma forma. Você não vai mandar todos os jogadores embora. Então você manda o treinador para tentar chegar um outro treinador, melhorar, falar com a torcida. Não, calma, vamos lá, a gente vai acertar aqui. Porque se deixar o Barbieri chegar dentro de São Januário com os resultados negativos que tá acontecendo, pô, isso não é gestão profissional, irmão. Isso é várzea. Várzea. Vou ficando por aqui. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.